Olá, muito boa noite. Boa noite para você que nos acompanha a partir de agora o programa Tarja Branca. A cura está em você. O nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 9h30 da noite, aqui na Cine TV Nordeste. E o tema de hoje, vamos falar sobre modernidade líquida. Houve um tempo em que o conceito do mundo era sólido. As ideias, a relação entre as pessoas. O século XX viu o apogeu e o declínio deste mundo sólido. A pós-modernidade veio e trouxe com ela a fluidez do líquido, trazendo então a diluição das práticas e das ideias. A oposição entre o mundo sólido e o mundo líquido é a criação de uma das mentes mais brilhantes do mundo, um dos intelectuais mais respeitados da atualidade, o sociólogo Zygmunt Bauman. E é sobre modernidade líquida que vamos falar e recebendo os convidados dessa noite. Já saudando e desejando uma boa noite, a psicóloga Adriana Barros. Boa noite, Adriana. Boa noite, Simone. Prazer enorme, da gente dar continuidade a esse projeto tão encantador. Para compor também a nossa roda de diálogos desta terça-feira, recebemos o professor Érico Andrade. Ele é filósofo e chefe do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Professor Érico, muito bem-vindo ao Tarja Branca. Muito boa noite, estou super feliz de estar aqui e espero que a gente possa conversar bastante. E para compor a nossa roda de conversa, recebemos também o advogado Dr. João Bosco Albuquerque, ele que é especialista em direito da família. Muito boa noite, doutor João Bosco. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Boa noite, professor. E para compor, além da nossa roda de conversa, vamos trazer também boa música, que é uma marca do nosso programa. E recebemos também com muito carinho o cantor Neto Curtição. Neto, muito boa noite, muito bem-vindo. Muito obrigado, queria dar boa noite a todos. E hoje eu vim com essa missão de trazer música boa para vocês. Vamos embora. Que coisa boa, bom demais. Você que nos acompanha através do Cine TV Nordeste, compartilha, convida os seus amigos, vai interagindo também. facebook.com/Cine TV Nordeste. Também tem o Facebook do programa, facebook.com/programa Tarja Branca com 2 Js. Vamos começar o nosso papo de hoje, a nossa conversa, um tema tão atual que é modernidade líquida. Adriana, traz pra gente quais as características, as particularidades da modernidade líquida. Simone, primeiro é um tema que eu adoro, por ser muito atual e nos proporcionar uma reflexão muito grande sobre a sociedade que a gente vive. A questão da modernidade líquida, o líquido traz a ideia de fluidez, daquilo que se adequa a diversas formas e que não constitui uma identidade, aquilo que vai mudando a identidade. Então a gente vive em uma sociedade cada vez mais líquida, cada vez mais rápida, onde as relações elas acontecem de uma forma muito pouco estruturadas. Então, dentro desse contexto, a gente vai percebendo que a gente está sempre fazendo a reflexão sobre a questão do ser e do ter. A gente já saiu da época do ser, a gente já chegou na época do ter, e agora a gente está numa reflexão onde o parecer parece ser o mais importante. Onde é mais importante você parecer, significar algo para alguém, o que denota uma sociedade muito carente. Uma sociedade que vem dessa fluidez, dessa rapidez em que as relações acontecem, dessa rapidez em que o mundo vai evoluindo e acontecendo. A globalização trouxe isso para a gente e, ao mesmo tempo que ela trouxe muitos benefícios, ela também afastou muitas das pessoas, Porque a gente não está mais constituindo relações duradouras. As relações são muito do que o Martin Buber, um filósofo, falava sobre a relação eu-isso. Relações instrumentais, relações onde eu preciso de você e você precisa de mim. E o que a gente constitui, A frase mais conhecida do Zygmunt Bauman é aquela que ele pergunta: será que nada foi feito para durar? E é uma grande preocupação da gente. Será que nada foi feito para durar? Cadê a busca do ser humano dessa construção relacional que vai reverberar na questão profissional, na questão familiar, em todas as relações que a gente está envolvido? Professor Érico, dentro da filosofia, como é encarada a questão da modernidade líquida? Acho importante esse debate, estou de acordo com a Adriana, é muito interessante, mas a gente tem que pensar essas ideias que vêm do velho continente também no contexto, Será que, de fato, nós estamos no Brasil hoje com uma dificuldade política extrema, com posições ultraconservadoras, ganhando muito espaço? Em que medida
modernidade líquida está de fato, por exemplo, no nosso país. Então, essa modernidade líquida ela se refere a que grupos sociais, a que classes, que pessoas são essas que estão nesse viés da fluidez. Eu vejo no Brasil um movimento muito diferente da liquidez, eu vejo um movimento da solidificação de posições cada vez mais radicais e que estão muito distantes de serem líquidas. Eu acho que a liquidez ainda não é algo que esteja tão difundida na sociedade brasileira. Eu acho que é uma questão que posso colocar em termos da Europa, mas que certamente no Brasil merece uma reflexão sobre a aplicação dessa ideia ao Brasil. É claro que as gerações hoje elas são mais livres, isso é um bom sinal. As gerações matrimoniais, por exemplo, eram marcadas pela hipocrisia, por casais de fachada, por uma série de coisas que hoje em dia a gente não precisa mais disso. Então, isso é um lado positivo. Agora, o fato das relações serem mais fluidas em certas camadas sociais não implica também que não haja respeito, etc. Eu acho que esse debate da liquidez ele tem que ser um pouco mais contextualizado, porque se a gente pensar bem no Brasil, há, na verdade, um superávit, diríamos assim, uma supervalorização da solidez. Hoje, o discurso do conservadorismo é um discurso que tenta justamente quebrar com essa ideia da liberdade, de uma maior fluidez nas relações. É um discurso que tenta, diríamos, determinar posições e, mais radicalmente, impor essas posições às pessoas. Acho que esse é o problema que a gente enfrenta hoje. Doutor João Bosco, dentro do direito, como anda a fluidez nas relações? É interessante esse tema e eu entraria mais profundamente, até discordando um pouco do professor. No mundo todo, eu acredito, nas relações das pessoas, existe sim essa fluidez. Não olhando pelo lado político que nós vivemos no país, é alguma intransigência de posicionamento, mas a fluidez nas relações, seja na relação de trabalho, as pessoas hoje não têm mais aquela preocupação de ter um vínculo de emprego, onde eu entrava em uma empresa e permanecia sólido, seguro o resto da minha vida. Hoje o jovem ingressa no mercado de trabalho, a mulher quando vai ingressar, ela também, antes de casar, ela já ingressa sabendo o que quer e ela muda de emprego com muita facilidade. Na minha profissão, na relação das pessoas, a relação ficou muito frágil. Houve sim, a liberdade trouxe a liberdade de decidir, que antes, até um passado recente, o casamento era a única forma de constituir família, era através da imposição do casamento. Hoje se constitui famílias através da homoafetividade, da união estável, da família monoparental, mas eu tenho o direito de decidir. E onde entra a liquidez? A liquidez entra quando a gente começa a encontrar uma facilidade de destruir ou de mudar ou o contexto familiar. Por exemplo, eu me caso hoje, amanhã eu me separo. Eu tenho uma amizade hoje que é uma amizade muito superficial. Quando eu era criança, você tem ideia, eu brincava na rua, eu sabia quem era meu vizinho da esquerda, meu vizinho da direita, eu conhecia a estrutura da minha rua. Hoje você mora em um edifício e você não conhece ninguém no seu prédio. No elevador você mal se encontra com alguém. Então, esse mundo líquido nosso, esse mundo superficial, aquela relação onde você passa na rua e você encontra o homem no telefone celular, ele está tão isolado na ilha dele que ele não consegue enxergar quem está ao lado. Então, esse mundo líquido existe, esse mundo líquido ele é real, seja na relação entre as pessoas, seja na relação do amor, seja na relação da convivência, seja na relação de trabalho. Eu digo que é uma terceira revolução. Houve a Revolução Industrial, na Inglaterra, a Revolução Francesa, e agora nós temos a Revolução da Tecnologia que está afetando a relação entre as pessoas. É um ponto de vista meu com relação a essa liquidez das pessoas, do ser humano. O ser humano está se tornando esse animal assim, sem estrutura, mole, frágil. Fluido, né, doutora Adriana? E os diversos modelos de família, não é? Doutor João e o professor Érico trouxe um ponto interessante. Como a gente hoje tem uma diversidade de modelos familiares e como a gente tem que respeitar essas relações. Isso foi o que eu percebo de bom que essa modernidade líquida traz para a gente. Aí um dos pontos, né, do momento bom, né, dessa mudança dentro da nossa sociedade, o professor trouxe aqui
uma outra explanação, e aí maravilhoso, porque no segundo bloco a gente vai tomar, né, sequência desse posicionamento de que a modernidade líquida ainda não faz parte de forma generalizada da nossa cultura dentro do Brasil, dentro do contexto do país, e isso que a gente vai trazer daqui a pouquinho, porque agora é hora de música, é hora de agradar todo mundo que nos acompanha agora através do Facebook aqui do Cine TV Nordeste. Vamos de música com Neto Curtição. Vamos embora, Henrique no violão. Manda assim. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério você tem? Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil. Yeah, yeah. Porque eu te amo, eu não sei mais. Quero te amar cada vez mais. E o que da vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. E o que da vida ninguém fez, você fez em menos de um mês.